Amar com longanimidade e paciência. Efésios 4, 2. É o nosso texto para hoje. Eu leio a partir da NVI. Diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. A base do nosso tema tem sido o amor, não é? Mas como? E lá está. Com longanimidade e paciência. A NVI já traz umas palavras um bocadinho diferentes, não é? Longanimidade, já eu tive que ir atrás da definição. E isto era o que eu queria fazer, o zoom in conosco, então, para vermos algumas definições de longanimidade, não é? O que é? O que é esta coisa? Como é que se faz isso? Como é que se vive isso? Então, se a pergunta para nós é como, então lá está. Longanimidade, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz: qualidade de grandeza e generosidade de caráter. Magnanimidade. Esta é uma. Disposição de ânimo, coragem. Outra. Virtude de enfrentar problemas e adversidades com paciência e resignação. E ainda temos mais uma. Bondade que faz desprezar as ofensas. Está a ficar fácil, né? É? Eu não vou discorrer muito em cima disso. Vou deixar as definições trabalharem aqui na nossa cabeça e nosso coração já por si só, para não criarmos problemas. Mas vejam, numa única palavra nós conseguimos colocar tantas ações, tantas atitudes, tantas características, não é? De personalidade, tantas coisas que nós já podemos fazer. Mas essa é a parte da longanimidade. Difícil, meus irmãos, quando a gente começa a pensar em algumas situações bastante específicas, não é? A gente começa a será que tenho? Será que não tenho? Será que sou longânimo? Será que não sou? Não é? Nós em casa, quando tenho mensagem para preparar, eu e a Márcia, nós estamos sempre a falar mais disso, então em casa andamos a discutir a semana toda. Somos, não somos, temos, não temos, quando é que tivemos, quando é que perdemos, não é? O que melhoramos, então é sempre uma conversa, não é? Porque Deus primeiro fala sempre conosco, para depois tentar, não é? Através de nós, falar alguma coisa para a igreja, e é assim que é. Então nós aprendemos muito já durante esta semana, mais uma vez falando sobre este tema muito interessante, muito importante para a vida da igreja. E depois a próxima palavra que ela nos confronta é a palavra paciência, não é? Então, Edilson, estás a jogar paciência, pá? Hã? Não? Não era o Edilson, não foi falha dele. Paciência, por acaso, também é um jogo, não é? Sabemos, lá está, mas definições de paciência, então, não é? Capacidade de tolerar contrariedades, dissabores, infelicidades ou incômodos com calma ou resignação. Sossego que espera uma coisa desejada. Perseverança. Demora nas coisas que se deviam realizar prontamente. Sofrimentos em ponto de honra. Resignação ou conformidade. Também não são coisas fáceis, não é? Nós sabemos sempre, falamos sempre da paciência e lembramos logo da paciência de Jó, não é? Jó realmente teve fogo, uma paciência. E logo com quem que Jó teve paciência? Não é? Com Deus. Porque não percebia o que é que estava a se passar, não sabia por que é que estava aquilo, não encontrava em si próprio algum problema, né? Mas só para abrir aqui um parênteses, mas lá estava, conformado e ali resignadamente a resistir toda aquela situação, não é? E lá foi. Mas, irmãos, eu queria trazer-nos esta questão das definições. Eu estou a pensar nisso aqui como uma refeição, não é? Vai que a nossa vida na igreja é uma refeição, é um desfrute, é um deleite. Nós falamos da comunhão, falamos de aproveitar o tempo que temos juntos e desfrutar do amor que recebemos, do sorriso e de um abraço de um irmão, não é? Então, estes são todos ingredientes de uma refeição. E eu olho para essas duas palavras, eu vejo como algum tempero. Não é? Um tempero extra, alguma coisa extra que a gente pode meter no meio para ficar ainda melhor, para melhorar a coisa toda.
Então, isto queria trazer-nos a definição para nós termos uma noção do que são coisas práticas que nós podemos fazer, que podemos ter e de como nós podemos agir dentro de algo que ainda se abre a maior, que agora fazendo um bocadinho já do nosso zoom out, na própria carta nós vemos Paulo falar de vários outros assuntos, onde estas duas qualidades são substantivos femininos. Pode-se chamar de qualidade? Pode, não é? Não sou bom de português, mas é mais ou menos por aí. Nós podemos usar estas duas palavras em todo o resto da vida, e Paulo mostrou isso na carta, em várias situações, de forma individual, de forma coletiva, nós podemos fazer isso. Então, eu não quero me delongar mesmo muito em cima das palavras, porque já conseguimos ver, mas quero sim deixar o nosso tema em destaque, porque queria caminhar convosco agora na carta, abrindo um bocadinho mais situações, onde Paulo mostrou especificamente, lá no capítulo 4, falou, olha, vivam, sejam dóceis, sejam pacientes, sejam humildes, vivam com longanimidade e paciência entre todos, suportem-se uns aos outros. Foi assim que ele disse para fazer. Mas em que situações? E de que forma? Eu não queria estar aqui e pegar situações da nossa vida, do dia hoje da igreja, porque senão correríamos o risco de estar a apontar dedos uns para os outros, e não é o objetivo, de forma nenhuma, mas sim olharmos para nós, olharmos para a carta de Efésios, o que a igreja estava a viver, e, se calhar, nos avaliarmos, não é? E vermos se temos ou não questões ou situações iguais, e como que nós, então, podemos aplicar longanimidade e paciência para poder fazer isso, como um tempero extra na nossa vida com a igreja. Veja, nós voltamos, por exemplo, no capítulo 2, se quiserem voltar ali comigo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Se quiseres projetar aí os textos, acho que já dá para fazer. No capítulo 2, versículos 4 e 5, Paulo diz assim, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, sois salvos. Muito interessante ver que a igreja, meus irmãos, trazer aqui deste texto para nós, a igreja não é formada por pessoas santas e perfeitas. Quando nós chegamos cá, ninguém era santo, não é? Mas eu cresci na igreja. Cresceu na igreja, mas vai lá vai. Como é que é? A igreja é feita de pessoas impuras, sempre. É sempre feita de pessoas que são tortas, não é? Nós cantamos sempre lá em casa a música do homenzinho torto, né? Não sei, canta-se cá com as crianças, no Brasil canta-se bastante. Nós entramos agora na nossa casa, estamos lá na reforma, a casa era toda torta, não é? Mas eu não era o homenzinho torto que entrou na casa torta, não é? Mas é a questão que quando nós chegamos para a igreja, nós estamos todos tortos. Não estamos todos lineares, está tudo certo, tudo correto, não? E nem conseguimos ficar o tempo todo. Não vivemos dessa maneira, não é? Sempre temos falha, sempre temos um escorrega aqui, escorrega ali, e ao escorregar derruba o irmão e assim vai. Não é? As palavras escorregamos nas ações, não é? E na igreja de Éfeso a mesma coisa acontecia. E Paulo disse, então, olha, meus irmãos, lembrem-se que foi pela graça que vocês foram salvos, portanto, apliquem a longanimidade, estejam ali mesmo que o irmão ainda não está lá naquele mesmo nível que tu estás, não tem a mesma compreensão, sofra um bocadinho, mas com bondade, com paciência, até que ele também cresça. E os dois crescem. E a igreja cresce por conta disso. Então, se nós olhamos numa situação destas, temos que lembrar, não somos todos perfeitos, somos salvos pela graça. E a graça de Deus, nós mostramos-la como? Com longanimidade e paciência. Com gentileza. Outra versão que eu li dizia gentileza, outra dizia com boa educação. Tratar as pessoas com boa educação. Até isso tudo está dentro de longanimidade. Se nós colocamos isso no nosso dia a dia, da vida de igreja, nós estamos 99% safos. Sempre há 1%
para a gente escorregar, não é? Não há hipótese. Mas esta é uma situação em que Paulo apresenta na própria carta, não é? Como ele linka e liga as coisas todas umas com as outras, nós podemos ver. Se lá atrás nós lembrarmos que somos salvos pela graça, e a graça de Deus aqui nos endireita e nos põe a certo para caminhar, nós vamos ver que, no princípio, mesmo antes de ter a compreensão da palavra, ou o conhecimento desse texto que diz longanimidade e paciência, pessoas ao redor tiveram que ser longânimos e pacientes conosco. Eu tive muita gente que teve que ser muito paciente comigo. E longânimo. A Márcia já aplica isso todos os dias há 30 e tal anos, irmãos. Orem pela Márcia. Não é fácil ser a Márcia. Então, orem pela Márcia. Porque, né? Deixa estar. Mas é necessário, meus irmãos, não é? Nós lembrarmos disso. Alguém um dia foi comigo. Eu tenho agora que ser com alguém, porque eu aprendi. Aprendi da melhor forma. Alguém aplicou isso em mim, na minha vida. Investiu tempo, investiu conhecimento em montes de coisas, não é? Vamos dar um saltinho um bocadinho mais para frente. Efésios 3, 18 a 19, nós já temos ali uma outra situação, uma outra questão onde estávamos envolvidos. Até que está. 18 a 19. Acho que podemos incluir já o 17 também. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Este finalzinho é um anseio do apóstolo Paulo para os irmãos, para que todos entendam e sejam cheios da plenitude de Deus, não é? Mas eu quero voltar ali atrás, porque gosto de uma palavra que está no meio, para que começa no versículo 18, que diz: vocês possam, juntamente com todos os santos. Ou seja, o que Paulo está a dizer, ser cheio da plenitude de Deus não é uma coisa que fazemos sozinhos. Não faço sozinho. Já falamos até um bocado sobre isso aqui, não é? Lembra-se do exemplo da brasa no braseiro? Já falei sobre isso, não é? E há uma outra situação. Eu não tenho como ser longânimo comigo mesmo, ou paciente comigo mesmo. Não dá. Eu tenho que aplicar isso em alguém, ou com alguém, ou para alguém, em benefício de alguém, em prol de... Porque nós já vimos as definições, são muito claras, amplas e etc. E ajudam-nos a fazer isso dessa maneira. Eu quero entender a altura, largura, comprimento e profundidade daquilo que é a vontade de Deus, certo? Mas é juntamente com os irmãos. Por isso nós, até falamos, enquanto igreja, irmãos menonitas pelo mundo, nós somos uma eclesia, agora fugiu uma palavra. Nós não temos exegeses ou teologias individuais. Nós cremos no desenvolvimento da teologia em conjunto, junto com todos. Eu tenho uma palavra específica para isso, mas já lá vão alguns anos que eu saí do seminário, depois tu me ajudas-me a lembrar isso, Marques, eu não sei. Mas somos uma comunidade exegética. Nós não trabalhamos nas definições sozinhos. A minha leitura do que a Bíblia diz não pode ser só para mim, é também para os meus irmãos, mas quando a defino, não defino sozinho, defino junto com os irmãos. Porque quando for aplicá-la, será na igreja. E se não é capaz de ser aplicada na igreja, tem alguma falha. Se ela é imposta de cima para baixo, está com falhas. Então nós temos que entender que é junto com os irmãos. E como é que a gente faz isso? Porque, não é? O Raul pensa de um jeito e eu penso do outro. E agora? Vamos sair ao tapa. Não há hipótese. Não, irmãos. Longânimos, bondade de sofrer em prol de alguma outra coisa. Não é?
Não, vamos com paciência. Espera aí, irmãos. Então, olha, veja essa compreensão assim, assim. E aí que nós entramos nessa questão de juntos construir uma ideia. Juntos construir um ambiente. Juntos construir uma igreja. Construir uma estratégia, uma estrutura que funcione e que permita executar e pôr em prática tudo aquilo que está ao redor. Tudo aquilo que nós queremos alcançar. Nós temos que ter isso em mente também. Como é que nós fazemos isso? Justamente, não é? Com paciência e com longanimidade. Queria passar por um outro texto, agora vamos ver, dentro da carta mesmo, ainda no capítulo 4, versículos 1 a 6. Este é um tema central sempre na teologia de Paulo, e Paulo está sempre a falar isso, e é isso que nós estávamos a falar agora um bocadinho, e vamos continuar aqui, que é justamente aqui, eu tenho já como título desse texto, a unidade do corpo de Cristo. Porque se não trabalhamos nessa direção, não somos corpo, não somos corpo de Cristo. E a Bíblia diz assim aqui, a partir do versículo 1, então, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Simples assim, não é? Mas lá está. Eu gosto da palavra que ele coloca aqui, mas só abrir um parênteses, justamente trazendo essa identidade que Paulo traz sempre para cada um de nós. No versículo 1, ele colocou: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna. Este é o nosso lugar. Nós recebemos uma vocação, nós recebemos a salvação, nós recebemos dons, nós recebemos talentos de Deus, nós recebemos capacidade de Deus, poder do Espírito Santo, o poder do sangue de Jesus para fazermos um monte de coisas. Esta é a base que nós estamos, é ali aquilo que está embaixo. Em cima disso é como nós temos que viver. Daí ele fala da longanimidade e depois traz uma palavra que eu gosto muito, que é difícil de viver no meio da igreja. Porque ele diz, façam todo o esforço. Ou seja, não é natural, não é? Ser longânimo com alguém ou ter paciência com alguém, não é nada natural, meus irmãos. Não é uma coisa assim que, nós vimos Jó, que mencionei no início. Jó também chegou a uma altura, haja paciência, fogo, Deus. Então, também lá ficou bravo e começou a falar algumas coisas, não é? Muitas coisas acontecem e isto não nos é natural. Por isso o apóstolo disse para Efésios, para os cristãos daquela época, e disse para nós hoje também: esforcem-se para fazer isso. Porque ao fazerem isso, nós estamos a promover a unidade do corpo. Porque nós podemos começar aqui a partilhar ideias, partilhar posições, partilhar o que acontece muito nesta situação agora que estamos a ver, próximos de eleições, partilhar as ideias dos partidos políticos, vamos dividir. E aí que são questões que nós temos que conseguir, então, lidar com estas adversidades ou diferenças de pensamento, e assim mantermos o que é mais importante, a unidade do corpo de Cristo. Se nós não trabalhamos em prol disso, meus irmãos, nós estamos aqui a enganar-nos a nós mesmos e a enganar os outros. Como que eu faço isso? Está simples, vamos ter paciência. Vamos ter paciência, porque nós temos nesse próprio capítulo 4, mais adiante, nós vamos ver, ele fala dos dons, uns para isso, outros para aquilo, outro, e tem um objetivo muito claro e muito específico de ter os dons da igreja. Eu tenho dons, Marcos tem, todos aqui têm dons, todos nós temos. Para quê? Para mim? Porque eu tenho. É isto que diz a Bíblia? Não. Para o crescimento da igreja. Para que todos cheguem à maturidade daquilo que
podemos ser e devemos ser em Cristo. Não é para mim. O meu dom não é para mim. Se eu tenho algum, é para contribuir que o meu irmão cresça. Crescendo ele, cresço eu também. É uma coisa assim que, né, estamos conectados. Não há hipótese de ser diferente disto. Então, Paulo coloca os dons dentro de um texto onde ele começa a falar sobre a unidade da igreja. E lá está. Como é que nós fazemos isto? Mas eu já vou avançado. Esses irmãos aí, nem isso, não fazem aquilo, não leem a Bíblia, não oram, não. Nós fazemos essas listas, vai dizer que não. Por vezes nós olhamos para os irmãos, está tão fraquinho. Por quê? Porque nós somos prontos para condenar. Não é? Por isso, Paulo diz-nos, sejam longânimos. Tem longanimidade, dá-me a ideia de ter um ânimo longo, não é? Aquilo tem que ser assim, longo, porque não é no curto prazo que as coisas acontecem. É no longo prazo. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E aí são quantos trechos de 100 metros dentro de uma maratona, né? Nós que corremos, não é? Sabemos. Então, é assim. É sempre a longo prazo. E é devagar. 100 metros é o Usain Bolt. Menos de 10 segundos, está feito. Não é? Agora, 2 horas e tal a correr. Só a malta lá da África, lá já não lembro de onde é que vêm os especialistas, não é? Que aguentam aquilo ali. Tem que ter resiliência, tem que ter resistência, tem que ter outras características, outras qualidades. Não adianta ter força muscular, tem que ter resistência, porque é de pouco em pouco, é devagar. É 1 metro de cada vez, para cobrir-se 20 e tantos quilômetros. Lá está, meus irmãos. Né? E não é uma coisa fácil, mas é maravilhoso, porque é um prazer desfrutar do que os outros constroem na minha vida e do que eu posso construir na vida do outro. Enquanto profissional do desenvolvimento humano, tenho sempre o olho para como que as pessoas crescem. E uma das definições que nós temos, nós falamos sempre que tu queres crescer na tua vida, deixar aqui uma dica para nós aplicarmos já em nós. Queres crescer na tua vida, queres desenvolver alguma área na tua vida, começa a ajudar alguém naquela área. Foca em alguém, procura alguém que precisa também, ou quer crescer naquela área, e tu vais ver a tua vida desenvolver-se naquela mesma área. É assim. Se queres sozinho, depois ficas lá o arrogante, não é? Eu fui, eu fiz, eu isso, eu aquilo, conquistei. Mas a partir do momento que tu aplicas do teu tempo, de ti mesmo, na vida de alguém, cresces tu e eu. E isto é que é para ser, é assim que é para ser. Isto é que é a vida que Deus quer para nós. Não é? Então, meus irmãos, nós temos que lembrar destas duas qualidades e exercê-las todo o tempo. Não é? Agora mesmo, a gente tem que ser longânimos comigo. Pois o gajo não para mais. Não é assim? Toda semana nós temos que... Paciência, gente, lá está. Então, eu também vou mostrar aqui uma questão prática que tem... Mas é assim, meus irmãos. Toca-nos o tempo todo. O tempo todo. E nós temos que lembrar disso. Por isso, o apóstolo Paulo coloca aqui para nós, tem que fazer, tem que lembrar disso, tem que falar sobre isso. Nós temos que falar disso constantemente. Não é? O último texto, estamos já partindo para o final, que é no capítulo 5, começando no versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2 e deixamos o restante para depois. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós olhamos aqui, palavras duras, imitar a Deus, sacrifício, entrega, não é? Este é Paulo a falar, as palavras que ele usava eram estas, sim, diretas e mais duras, mas é um encorajamento que ele está a dar aqui à igreja. É um encorajamento que ele está a dar à igreja. E é um encorajamento que nós temos que entender quando lemos esta carta, que estamos a receber um encorajamento.
Porque depois ele continua a dizer que o que vem para o futuro, o que vai ter na glória, se continuarmos, se mantivermos isto. O capítulo descreve muitas coisas boas e depois também fala sobre a nossa vida em comunidade, mais lá na frente, no 15, por exemplo, tenham cuidado na maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, sábios no Senhor, que ajudam uns aos outros e crescem mutuamente em amor, em paz, em unidade. É este o encorajamento que Paulo está a dar-nos aqui hoje, nesta manhã. Nós conhecemos esta igreja já há uns bons anitos. Sabíamos dela já lá há uns anos. Tivemos cá a primeira vez, em 99. A Inês era pequenita. Agora a Inês já é mãe, pá, já tem 3 pequenitos. Fogo o teu. 2, desculpa. Opa, vem mais um. Ô Bruno, trabalha, Bruno. Chega. Tá bem? O Marques aqui tem 3. Então, o Marques, fogo. Não é? Não tinha nada. Nem quando estávamos cá a primeira vez, o Marques nem pensava em casar-se. Só estava lá na viola, lá na igreja da Amadora, a tocar junto com o pai, que era um espetáculo. Não é? Mas lá está. Irmãos, ao longo desta história desta igreja, eu sou testemunha. Viva por enquanto. Não preciso escrever uma carta para dizer, mas eu sou testemunha de que muita longanimidade, paciência, em amor, foi colocado aqui neste lugar. Irmão Hermínio não me deixa mentir sozinho. Não mente junto, né? Mas o irmão Hermínio está aqui desde o princípio. O Renato, pois. Logo a seguir, não é? Diferença de uns besitos ali, não é? Sim. O primeiro missionário que veio, não é? Acho que era Henrique ou qualquer coisa. Rude, sei lá. Um alemão qualquer. Que falava português. Pois, esse é o início da igreja. Já lá vão 40 e tal anos desta igreja, desta comunidade local. Começou com algumas pessoas, começou com reuniões no apartamento lá na Flamenga, depois passou para a loja lá embaixo e depois, né, vários anos, muita coisa feita lá. Manuel Franco também, lá no princípio. Manuel construiu muita coisa, estava lá na igreja ainda, era marceneiro, fazia mobília e essas coisas. Eu olho para a história desta igreja, meus irmãos, é claro que alguns vão dizer, mas ali, eu também sou desse, eu também vejo. Vejo que há questões que nós precisamos trabalhar, consertar e corrigir com toda certeza. Porém, tenho visto também a aplicação destas 2 palavras ao longo de 40 e tal anos. Nós estamos com essa igreja desde 99. Às vezes cá, às vezes lá, às vezes cá e às vezes lá, e assim vai. E agora estamos cá de volta, mas é assim. E eu posso dizer que eu tenho experimentado isso. Os irmãos têm sido pacientes comigo. Né? Até eu pego os sotaques muito facilmente, e fica um sotaque meio misturado, às vezes é brasileiro. Já me disseram, pareces um cigano. Pá, isso. Pois, então lá está, mistura tudo. Há que se ter paciência, não é? Mas, meus irmãos, é para dizer muito obrigado. Realmente, do fundo do meu coração, muito obrigado. Vocês me acolheram, a minha família, a Larissa. A primeira festa de anos da Larissa foi cá em Portugal. Com quem? Não tinha um familiar, mas estava cheio de família. Esta família. Enchemos lá a nossa casa, fizemos uma festa à brasileira, lembra-se? Coxinha. Naquela época não existia coxinha, nem no continente. Hoje em dia já há por todo lado. Coxinhas, rissóis, pastéis, quibe. Isto aqui... Mas é salgado, fogo. É pastel, chamamos pastel, mas era salgado, pois. E lá está, e brigadeiro. Não havia, né? Hoje há por todo lado. Qualquer pastelaria há brigadeiro. Não eram só pastéis de nata. Mas assim é que nós vivemos. E eu posso dizer isto, meus irmãos, e tenho um prazer enorme hoje em falar-vos deste tema aqui, neste lugar, por causa disso. Porque nós vivemos isto, nós recebemos isto. E tentamos dar ao mesmo tempo, ao longo deste tempo todo que estivemos cá também, e quando estivemos fora, em todos os lugares que vamos, também estamos a tentar dar a mesma coisa. Nem sempre conseguimos. Nem sempre conseguiram conosco. Sendo muito transparente a todos nós. Mas ainda estamos unidos.
Quando vou ao Brasil, sempre, Portuga. Eu já no Brasil já não sou brasileiro. Eu já sou Portuga. Não é? Então, meus irmãos, nós temos aqui do apóstolo Paulo, de não sei quantos milhares de anos atrás, não é? A dizer-nos, imitem a Deus. Vocês são filhos amados. Vivam em amor. Cristo também os amou. Portanto, entreguem-se como Cristo. E vão ser aroma agradável a Deus. Esse é o nosso objetivo final. Não é marcar a nossa posição, a nossa definição, a minha interpretação, mas é sim sermos nós e sermos agradáveis a Deus. Temperado com longanimidade e paciência. Como não podia deixar de ter um último ditado. Eu sempre gosto dos ditados, não é? Então, lá está. Esse é um ditado popular que diz, com paciência se ganha o céu. E é uma verdade, não é? Cá estamos. Se nós mantivermos-nos fiéis ao Senhor, quando Jesus voltar, Ele vai chamar o nosso nome e vai dizer, venham comigo, servos fiéis. Vocês foram longânimos uns com os outros, pacientes em amor, entregaram-se em prol do que Cristo fez por vós, da mesma maneira, e hoje, venham, entrem, deleitem-se da herança que Cristo conquistou para vocês. Este é o meu desejo, esse é o meu anseio. Este é o anseio que nós tivemos quando voltamos para Portugal e viemos aqui para a igreja outra vez. Não é? E é o anseio que nós queremos viver com todos nós. Então vamos pensar, cada um de nós. Há momentos em que nós vamos querer... né? Vamos lembrar disso. Não, calma. Vamos dar mais um minuto. E Deus vai, com sua graça, encher o nosso coração. E daí nós vamos compreender a plenitude de Deus através desta vida que temos em comunhão. Que Deus nos abençoe, nos encoraje e nos dê a capacidade de vivermos desta maneira. Vamos orar? Vamos pedir que Deus